Uma das primeiras tragédias que podem acontecer aí, né, com o adultério ou com o pecado sexual é que a doçura transforma-se em amargura. Quem aí já pegou, né, um produto que é doce, que é bom e que azedou? E aí você olha, né, tá muito bonito, mas quando você vai lá, depois por algum descuido aquilo azeda e aquilo já não presta mais para o consumo. Sabe, é mais ou menos algo assim. Vamos embora ler do verso 1 ao 6. Verso 1 ao 6 do capítulo 5 de Provérbios diz o seguinte: meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e a sua boca é mais suave que o azeite. Olha aí a doçura, né, da imoralidade, né? A doçura, né, que depois vai se tornar em amargo. Então continua comigo aí. Mas no final, verso 4, mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos levam para o caminho da sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida, e seus caminhos são incertos, e ela desconhece isso. De certo aqui que Salomão, né, ele está aqui orientando, né, um filho mais novo, né, e isso é a voz de Deus orientando aos homens, né, mas também serve para as mulheres também pensar, né, no lado delas, sobre como que o pecado, né, e o adultério, ele soa inicialmente, né, como uma proposta suave, doce como mel, né, suave como azeite. É assim que Salomão descreve, e provavelmente Salomão viveu isso na pele, né? É aquela sensação de que vai dar certo, e geralmente, né, quem está nesse problema, eu já ouvi de pessoas que estavam nesse tipo de relacionamento ilícito, né, em adultério, né, e contam uma vantagem como se aquilo fosse, né, a coisa mais legal do mundo. E inicialmente, né, é como a Bíblia diz, inicialmente é isso, né, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite. Hoje a gente está vendo aí na internet, as pessoas, né, fazerem piada com aquela música do Cabeça Branca, é o dono da lancha, né, o Cabeça Branca, e aquele velho, né, cheio da grana, que ele tem dinheiro, e aí ele banca as novinhas, né, mas aí ele larga lá de lado aquela mulher dele que ajudou ele a construir os impérios, né, que agora ele está gastando com a novinha, né, que chegou, sussurrou no ouvido, né, falou palavras doces e suaves, meigas, né, e aí agora ele abriu mão de sua esposa, né, a sua mulher, que ele cresceu com ela, que ele desenvolveu a vida com ela, por uma mulher. Ele trocou aquela mulher, né, como diz o ditado, uma de 40 por 2 de 20, né, porque as palavras daquela mulher, né, seduzem, né, são suaves e doces como mel. É assim que ele está descrevendo aqui. E a primeira coisa, né, e a primeira tragédia que qualquer homem que está pensando, né, em aprontar e abandonar a sua mulher, trair a sua mulher, né, e está dando ouvido talvez, né, para alguma mulher adúltera, né, ou talvez uma mulher que está dando ouvidos, né, a um homem adúltero, né, que está lisonjeando, né, fazendo elogios, dando cantadinhas. Eu quero que você saiba, né, que essa doçura, ela se transforma em amargura. O pecado, para ele conseguir ser consumado, ele tem que vir numa forma muito bonita, com palavras muito lindas, uma proposta muito bem feita. O pecado, ele não vem falando o que de fato ele é, porque senão ninguém pecava. Ninguém pecaria se o pecado viesse avisando que o final é morte.
Ninguém pecaria se o pecado, né, ele viesse avisando, olha, isso aqui vai dar ruim. No final, essas novinhas vão te abandonar. No final, esse cara que está aí querendo tomar você do seu marido, ele vai te abandonar. Se fosse assim, ninguém pecaria, ninguém adulterava. Mas Salomão sabia muito bem do que ele estava falando. Ele vai descrever que o adultério, né, os lábios da mulher imoral, e depois eu vou te dar aqui o que significa mulher imoral, né, o termo traduzido para isso. Os lábios, o que essa pessoa fala, eu quero dizer, pode ser uma mulher ou pode ser um homem, né, o imoral que está tentando desviar você do seu relacionamento, do seu casamento. Isso eu tenho que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, quem está me vendo, me assistindo, me ouvindo, tem que tomar cuidado, ninguém está livre disso. E aí, Salomão vai descrever isso, que essa proposta, né, esse chamado ao adultério aí, né, da mulher imoral, ou que pode ser também do homem imoral, soa, né, como lábios de mel, favos de mel, destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite. É tudo mil maravilhas, né? Mas eu estou cansado de ver, eu vejo muito, né, pessoas que caíram nessa conversa por não conhecerem a palavra de Deus, por abandonarem, né, a palavra de Deus, e agora estão vivendo a desgraça, o amargo. Estão vivendo o amargo, a doçura se transformou em amargura. Talvez se você passou por essa situação, você sabe do que eu estou falando. A doçura se transformou em amargura. Não estou julgando ninguém, estou pregando a palavra de Deus, que é o que Salomão está dizendo aqui. O termo traduzido por adúltera, né, que é usado aqui no verso 5, né? Aliás, no verso 3, porque os lábios da mulher imoral ou adúltera, sabe o que significa? Significa também, né, o que ele quis dizer, né, no original é uma mulher estranha, ou que não é relacionada. Ela não está relacionada com aquele homem casado, ela é estranha. Ela está fora, né, daquele matrimônio, ela não faz parte, né, daquele matrimônio. Ela está chegando como uma terceira pessoa, né, a ideia do texto, né, da mulher imoral, essa é uma terceira pessoa que está chegando para atrapalhar. Ela é estranha, ela está fora, né, ela não é relacionada àquele matrimônio. É aquela com a qual o homem não é relacionado pelo casamento e, portanto, com a qual não pode ter qualquer envolvimento sexual. O começo dessa relação pecaminosa pode parecer emocionante, né? É uma aventura, a coisa é muito bonita. Emocionante e doce, pois os beijos e as palavras dos lábios dessa mulher gotejam como mel. O capítulo 7, 13... né, capítulo 7, versos 13 a 20 vai falar isso. Porém, no final, a doçura transforma-se em uma amargura e o mel passa a ser venenoso. Veneno mata. Provérbios enfatiza a importância de olhar adiante para ver onde nossos atos nos levarão. Está falando isso no versículo 11, capítulo 14, do 12 ao 14 e assim por diante. Há vários versículos que dizem, olha onde você está indo, olha onde é que você está pisando. Veja aonde isso vai te levar. A imoralidade sexual, o pecado sexual ou o adultério, né, que é basicamente isso que é o conselho aqui, né, que está sendo dado, inicialmente, a proposta, né, e é como a proposta de todo pecado, é sempre uma aventura, é sempre emocionante, é doce, é bom, a proposta é boa, né? Geralmente a mulher, essa mulher que não é relacionada, né, a imoral, ou o homem que ele não é relacionado, né, com aquela pessoa que está casada, quando ele chega com um elogio que o marido nunca elogiou, chega com a proposta que a esposa do cara nunca fez, falando coisas, né, que a esposa nunca falou, que o marido nunca falou. É uma proposta, né, chega a ser indecente. Isso no final vai amargar.
eu digo a você, se você me assistir depois, ou está assistindo agora, tenha certeza disso. O pecado, ele nunca vai vir avisando, né, onde ele vai terminar, ou o que ele vai fazer no final com a sua vida. Ele só vem mostrando a primeira proposta. E o que vem depois ele não mostra. Então a doçura, ela pode se transformar em amargura e vai transformar. O problema é que a sociedade moderna acredita que as pessoas podem transgredir a lei de Deus e escapar das consequências. E aí a gente vê muito, não, mas todo mundo, ó, tem uns amigos aí que ele tem a mulher velha dele lá dentro da casa, né? Mas ele tem as novinhas aqui por fora. E tá cheio disso na nossa sociedade, na nossa cidade, está cheio disso. Tá cheio de homem, né, que tá largando as suas mulheres, a mulher da juventude, a mulher que o ajudou a crescer, a evoluir, a estabelecer tudo que ele tem hoje, né? Tá largando, ou então largando a companheira que vai lutar com ele até o final, né? Por uma proposta emocionante, suave, né? E que você, na verdade, nem sabe onde vai dar. Cuidado com isso. Não vá na conversa, porque Deus, tá dando certo com fulano de tal, tá dando certo para o ciclano, e fulano diz que a vida dele até melhorou depois. Não caia nessa conversa, principalmente se você é um cristão. A pessoa prudente verifica o lugar de destino antes de comprar uma passagem. Ninguém sai daqui, vai lá na bilheteria de uma rodoviária e fala, me dá uma passagem aí com destino indefinido, vou ver onde é que vai dar. Ninguém faz isso. Toda vez que eu e você saímos de casa, nós sabemos onde nós queremos chegar. A gente sabe o destino da nossa viagem. Quando você compra uma passagem, tem lá, saída do ponto A, né? Cidade tal, para a cidade tal. Analise, seja sábio. Segundo ponto aqui, né, e segunda tragédia que pode acontecer, né, e que o pecado sexual ou o adultério causa, né, é que os ganhos transformam-se em perdas. Vamos ler aí o versículo 7 ao 14, Provérbios 5, 7 a 14. Agora, filho, presta atenção e não te desvie das palavras da minha boca. Fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues tua força aos outros, nem teus anos a gente cruel, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu pescoço seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando a tua carne e o teu pescoço se consumirem, venhas a gemer e dizer, como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Esse conselho aqui, né, na maioria das vezes, né, e a gente percebe isso como que o mundo hoje debocha, né, do princípio cristão do casamento. Como que o mundo hoje debocha daquele jovem cristão que quer se guardar para o casamento, aquela moça, né, que sonha em se casar, ser esposa, né, de um homem só, ter um homem só na vida. Como que um jovem, um rapaz, homem mesmo, macho, quando ele diz, né, que ele é homem de uma mulher só, ele é extremamente debochado na nossa sociedade. E justamente porque a sociedade, ele comprou a ideia, né, aquela ideia doce, né, da aventura, né, do desafio, né, de ter uma segunda pessoa nas escondidas, né, porque o escondido é melhor, ou talvez, né, o mito da grama verde. Alan Peterson diz, né, chama de o mito da grama mais verde. Sempre a do outro é melhor, sempre a que está passando lá na rua está melhor do que o que eu tenho aqui dentro de casa. Os ganhos transformam-se em perdas quando a gente compra uma ideia errada, que parece boa,
parece boa, é bonita no papel, na teoria, mas depois... E inicialmente, né, quando está na prática ali, parece legal, mas o final é prejuízo, é perda. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Isso é muito interessante, gente. Presta atenção, filho. Não te desvie das palavras da minha boca. É necessário que a gente tenha atenção à palavra de Deus, para que não entregues tua força aos outros, nem em teus anos a gente cruel, para que estranhos não te fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. Sabe? Porque Salomão sabia que um homem, quando ele, né, ele estava buscando uma mulher adúltera, né, que talvez fosse casada e que queria adulterar também, aquele homem que estava buscando isso e indo nessa conversa, ele corria o risco, né, de ser atacado, né, pelo marido da adúltera, né, que é um homem cruel. Ele corria o risco, né, de terminar a vida na sarjeta, né, de levar um calote e no final das contas ser escravizado, apanhar. E é isso que ele está dizendo aqui, olha. Para que não entregues tua força aos outros, nem em teus anos a gente cruel, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando a tua carne e o teu pescoço se consumires, venha a gemer e dizer... Aí lá no fim da vida o cara lembra, por que eu não ouvi os bons conselhos? Por um tempo, pode parecer que essas promessas foram cumpridas e os pecadores se refestelam no sol das experiências agradáveis e da falsa segurança. E o que o conselheiro familiar J. Alan Peterson chama de o mito da grama verde, acreditar que sempre aquilo que está lá fora é melhor, né, do que o que você tem aqui dentro, sempre a grama do vizinho é melhor, né? E falando bem sincero aqui, o cara que ele é casado, ele sempre imagina que a mulher que está lá, né, a mocinha mais nova é sempre melhor. Ele não acredita que aquilo pode dar ruim, que pode gerar destruição, e vai gerar, porque é adultério, é pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Quem comete pecados sexuais acredita que seus problemas foram resolvidos. Aquela famosa frase, né, que você ouve de quem está querendo viver no adultério, ou está partindo para o adultério, querendo largar a mulher por causa de alguma coisa e não quer reconciliação. A outra me entende, o outro me entende muito melhor do que minha esposa, meu esposo. E que a vida ficará cada vez melhor. Porém, a desobediência às leis de Deus sempre tem consequências trágicas. E mais cedo ou mais tarde, os pecadores pagam um alto preço por seus breves momentos de prazer. Ao ler, né, esses versículos 9 e 14, ouvimos as palavras de um pecador angustiado, lamentando o alto preço a ser pago por desobedecer às leis de Deus. Pois de tudo que há no mundo, o que custa mais caro é o pecado. Não existe nada mais caro que o pecado. Porque o pecado, né, ele em última instância, sem arrependimento, conduz a uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Não caia no mito da grama verde, não fique aí achando, né, que 2 de 20 é melhor que uma de 40, ou 2 de 25 é melhor que uma de 50, não fique nessas ideias. Né? E hoje a coisa está tão desandada, né, que está assim, né, 2 de 15 é melhor que uma de 30. O mundo está tão desvairado para esse lado. Mas tudo isso porque as pessoas estão com a mente cauterizada pelo pecado. Terceiro ponto aqui, gente, né? Então, primeiro a gente vê, né, que a doçura ela se transforma em amargura, aquela proposta suave, doce, né, do adultério, no final aqui isso vai amargar. Depois, aquilo que era uma boa proposta, né, uma proposta boa que vai ser melhor do que o que você está, né, vai ser melhor que esse casamento seu aí que está parado, né, isso aqui vai ser melhor. Isso vai trazer prejuízo, você vai levar um prejuízo. Terceiro e último ponto, né, do verso 15 ao 20, a pureza transforma-se em contaminação. O verso 15 ao 20 diz o seguinte: bebe, isso aqui, gente, é para quem
né? Quem ainda está aí crente defendendo adultério, defendendo que o homem pode ter mais de uma mulher e tal, e é liberal, né? Isso é para os liberal. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Para quem aí está imaginando, né, e achando, né, que duas de 20 é melhor que uma de 40, duas de 25 é melhor que uma de 50. Quem está com essas ideias aí, olha o que a Bíblia está dizendo para você. Alegra-te, verso 18, que teu manancial seja bendito, seja de boa fama. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, com a esposa. Não é com esqueminha seu lá, não. Não é para você se alegrar com esqueminha e ficar contando vantagem para os amiguinhos, não. Não é para você ficar, né, se alegrando com aquilo que está dando certo, que está errado. Nem tudo que está dando certo é certo. A Bíblia está dizendo, alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios de tua esposa sempre te saciem, que te sintas sempre embriagado pelo seu amor, porque, meu filho, por que andarias atraído pela mulher imoral e abraçarias o seio da adúltera? Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, ele observa todas as suas veredas, de uma forma bem adulta mesmo, né? Quando tem criança na sala, a gente até fica assim, de ler esse texto, mas é isso aí. Que sua intimidade seja apenas com sua esposa e com mais ninguém. Para as mulheres também, que a sua intimidade seja apenas com seu esposo. Olha a pergunta aqui que Salomão faz, né? Isso aqui é muito sério, gente. Salomão, ele compara desfrutar o amor dentro do casamento como beber a água pura de um poço novo. Enquanto cometer pecado sexual é como beber água contaminada da sarjeta ou de um esgoto. O sexo dentro do casamento é um lindo rio que oferece vida e refrigério, mas o sexo fora do casamento é um esgoto que contamina tudo o que toca. Cometer um pecado sexual é o mesmo que derramar as águas do rio puro nas ruas, um desperdício enorme. Embriagar-se com o tipo errado de amor conduz à destruição. Olha o que Salomão está falando, gente, isso aqui é muito sério, olha só, olha como que ele faz a comparação. Bebe a água da tua própria cisternas, das correntes do teu poço. Ele está dizendo, olha, tenha um relacionamento só com a tua mulher, só com o teu marido. E aí ele vai dizer, por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Ou seja, por que você tem que sujar o matrimônio? Por que você tem que sujar o casamento, né? Que é algo tão sagrado diante de Deus. Por que você tem que sujar isso? Ou derramar essa água pura e limpa, né? Como você joga uma água limpa na rua. E ele está dizendo, olha aí, sejam somente para ti e não divididos com estranhos, ou seja, o casamento é para duas pessoas só. Essa ideia, né, que estão tentando aí fazer do casamento a poligamia, né, a lei do poliamor, que um homem pode ter várias mulheres ou uma mulher vários homens, né, e estão querendo votar essa lei e legalizar isso no Brasil. Isso aí é antibíblico, é anticristão isso daí. E os partidos, fiquem de olho nos partidos que estão apresentando essas pautas. Eu não preciso nem falar quais são aqui. Olha, isso aqui é interessante, que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Sabe o que ele está dizendo? Que o seu casamento seja de boa fama. Isso é bonito de ver. Aí a pergunta, né, para os casais, o seu casamento é de boa fama? O seu casamento é bendito, né? Esse termo bendito aqui é algo que tem boa fama, é algo que as pessoas elogiam. Para encerrar,
Quando o marido e a esposa são fiéis ao Senhor e um ao outro, e quando obedecem às instruções de textos das Escrituras, como 1 Coríntios 7, de 1 a 5, Efésios 5, 22 e 33, nenhum dos dois sairá em busca de satisfação em qualquer outro lugar. Se amam um ao outro e procuram agradar um ao outro e ao Senhor. Seu relacionamento será de felicidade e de satisfação cada vez mais profundas, e não olharão ao redor em busca de pastos mais verdes. Que você ouça os conselhos de Salomão. Não transforme a pureza do seu casamento em contaminação. Não fique achando, que os ganhos, as propostas que foram feitas nesse relacionamento que talvez você viva, ou que já viveu, ou que talvez pense em viver, não pense que os ganhos e essas propostas, não vão te trazer prejuízo, porque vão. E sempre lembre-se, o pecado, ele nunca chega apresentando o que de fato é. E então a doçura pode transformar-se em amargo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê, e muito mais agora, nós temos que pregar muito sobre isso, porque os casamentos, as famílias estão sob ataque, estão sendo criadas cada vez mais leis, por partidos progressistas, por partidos que não têm temor algum de Deus, que não pensam na população, não pensam em ninguém, estão levando leis para serem votadas, e essas leis atacam diretamente a base, familiar. Então, cuide do seu casamento. É uma luta todos os dias. Para mim é uma luta. Para quem é casado, eu sou casado, não tem muito tempo, mas eu já desconfiei que cuidar do casamento é uma luta, todo dia, você tem que se esforçar, você tem que cuidar. Ninguém está livre das tentações, eu não estou livre, minha esposa não está livre. É necessário que a gente se alimente diariamente da palavra de Deus, dos conselhos divinos, dos conselhos da palavra de Deus, e assim a gente vencerá as tentações. Amém? Que Deus nos ajude a viver intensamente aquilo que Deus planejou para o casal, que é uma vida de pureza, uma vida de santidade, e algo, que é cada vez melhor, cada vez mais prazeroso, cada vez, mais enriquecedor para os dois que estão casados. Aquilo que é ilícito, aquilo que está fora daquilo que Deus planejou, não presta, não vai trazer felicidade alguma. O final é trágico, e vai causar decepção. Pai, nós bendizemos a Ti, nós Te louvamos, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, o Teu amor não tem fim. As coisas que o Senhor criou, os padrões que o Senhor estabeleceu, nós confiamos na família, nós confiamos no casamento, nós declaramos nossa fé naquilo que o Senhor escreveu, Pai. Nós declaramos, Deus, que somos Teus servos, Pai, nos ensina cada vez mais com a Tua palavra, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida santa, uma vida piedosa, Pai. Tira do nosso coração a arrogância, ó Deus, tira de nosso coração ó Deus, o amor às coisas deste mundo, ó Deus. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, ajuda-nos a sermos servos fiéis do Senhor, Pai. Aqueles que fazem, ó Deus, e de fato, ó Deus, estão, Pai, juntando tesouros, Pai, na eternidade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos que estão, Deus, preocupados com as coisas do alto, Pai, e não com as coisas temporárias desta terra. Nós louvamos ao Senhor por este momento e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. O culto está encerrado com a oração silenciosa. Você que está em casa, que nos assistiu, vai nos assistir, Obrigado pela sua audiência. Quarta-feira nós teremos uma live de oração aqui. Você pode fazer os pedidos, colocar nos comentários, a gente vai anotar, vai orar por você aqui, no momento que a gente estiver aqui transmitindo a live. Então não perca, quarta-feira às 19h30. Amém? Deus abençoe a todos.